Quero agradecer a Deus por esta preparação de estar mais uma vez congregado com essa cara irmandade, onde nós temos aqui alguns irmãos que chamamos de irmãos amigos, aqueles que a gente está sempre se falando. Então fico contente em vivê-los, a mesma firmeza, a mesma esperança da vida eterna. Irmãos, os caminhos que Deus toma no culto nós não sabemos. Podemos atender a obra há muitos anos. Aprendemos as palavras que inicia e as palavras que terminam o culto. Porém, aquilo que Deus tem para fazer nós não sabemos. E a gente percebe Deus tomando um caminho nesta noite, um caminho que Deus vai fazer uma grande obra até na parte das coletas. Dias atrás congreguei numa cidade lá perto de Campo Grande, que Deus tomou um caminho na parte das cestas básicas. E nós fomos contando obra, foi a maior coleta que houve naquela noite. E tenho certeza que muitas panelas que estavam de boca para baixo, irmão, foram cheias do fruto do resultado de um culto onde Deus mexeu no sentimento do povo. Irmão, contando a respeito da construção, como estamos na fase aqui da reforma, cabe muito bem também essas obras que foi contada. Eu lembrei da obra que Deus fez na Chácara das Mansões, irmão. O tempo que veio a pandemia, que os cultos ficou suspenso. Glória ao Campo Senhor. Grande foi considerado que mesmo não tendo culto, era para ficar os irmãos um dia lá, um determinado horário, aguardando ver o que Deus preparava, porque os cultos não estavam acontecendo, mas as despesas iam continuar. E a gente sempre anuncia a coleta, irmãos, e não fica, nós expomos a necessidade da coleta, mas nunca vamos impor nada. Mas um coração que é instruído nesta parte, não falta nada. Então aí, irmãos, fomos pegos de surpresa nesta ocasião, suspendeu os cultos, e foi suspenso o culto num dia que não tinha culto na nossa comum, então não foi possível falar nada com a igreja, ou preparar, né? Não vai ter culto, mas as despesas vai continuar, tal dia estaremos aqui. Então nós ficamos sem essa informação. E nós fomos realmente pela fé. Ficar lá um sábado, era no domingo, 2 horas da tarde. Após o almoço eu ia para lá e ficava numa cadeira de plástico sentada no átrio lateral, porque não abria a igreja, só abria a porta lateral e ficava sentado lá. Então a primeira vez que eu fui lá, foi eu e o irmão que mora ao lado, não que é o caseiro da igreja, mora ao lado. Aí ficamos sentados, e é nesses momentos, irmãos, a gente sabe que quem guia esta obra é Deus. Não deu tempo de falar com ninguém a respeito da coleta, mas de vez em quando eu ouvi um chinelinho arrastando no pátio, e nós fica mais no fundo da igreja, sabia que era alguém chegando. Era aquelas pessoas que no dia do culto você não vê levantar, fala nada, mas o dom da caridade está dentro do coração. Chegava com muita prudência, entregava o envelopinho. Falei, Senhor, que coisa linda. E foi acontecendo isso. E teve um dia, irmãos, que ficou, eu não pude ir, e eu falei para o irmão vizinho, convida fulano para estar com o irmão não ficar sozinho. O nosso diácono mora na cidade. E esse irmão que foi, irmão, eu acho que ele não entendia bem a obra, como funciona. Ele fez um questionamento e disse assim, poxa, irmão Edson, tinha que pensar um pouco mais. Domingo, aqui não tem culto no domingo. Agora a gente fica aqui nesse átrio aqui sentado. Se é no sábado, a pessoa ia linkar, ia falar, sábado tem culto, hoje não tem. Mas o irmão falou que tem alguém lá para receber algo. Mas no domingo, quem sabe, né? Nem conhece, não tem culto aos domingos aqui. E ficou, irmãos, achando que estava errado alguma coisa. Aleluia. Mas o dono da casa disse, mas esse povo é guiado por Deus. Glória a Deus. Final de semana passada houve fruto. E o que Deus preparar, nós vamos agradecer a Deus. E se Deus não preparar nada, nós estamos aqui cumprindo uma missão. E passou lá 2 horas sentados e nada aconteceu. E disse, já deu o horário, vamos agradecer. E na hora que eles foram agradecer, houve um chinelinho novamente entrando pelo pátio.
e bateu no vidro com bastante cuidado e disse: irmão, abre aqui. Irmãos, eu estava na minha casa e o Senhor falou: os meus servos estão lá na casa de oração, vai levar esse fruto lá. Eu vou falar o valor, irmãos. Entregou R$2.000 na mão daquele irmão que achava que estava errado, mas estava tudo certo. Ele disse: a minha língua passou uma rasteira em mim, eu vou aprender a ser mais crente. Irmãos, as melhores coletas que houve na Chácara das Mansões foi nestes momentos que não teve culto, mas o dom estava dentro do coração do povo, bem ensinado também. Também, irmãos, eu agradeço a Deus que quando foi construir a nossa igreja, irmão, ela foi feita naquele projeto econômico, uma igreja que era para diminuir gastos e não era para ter tanque de batismo. O projeto não era para ter tanque. Eu recebi a visita de uma família de São Paulo que veio nos visitar no culto que acontecia no sábado. Após o culto, uma senhorinha, a vozinha ali da família que veio nos visitar, disse: irmão, vem aqui. Aonde está sendo construída a igreja de vocês? Eu falei: do outro lado do Aras. Lá tem um Aras que a gente pega ele como referência para falar que a igreja nossa está do lado de baixo do Aras, lado direito. Eu falei: está do lado direito do Aras, irmão, nós estamos aqui em cima. E eu não vou levar a irmã lá para ver, porque está tudo escuro lá. Não vai dar nem para ver nada. Ela disse: eu quero fazer uma pergunta por irmão. A igrejinha que está sendo construída tem tanque de batismo? Eu disse: irmão, a irmã conhece aquele projeto econômico? A nossa igrejinha está sendo feita, irmão, para atender a nossa necessidade aí de urgência. E até está sendo construída em caráter experimental. Então, pelo que eu sei, não tem. Ela parou e disse: irmão, mas eu tive uma revelação que a igreja da Chácara das Mansões tinha tanque de batismo. E sempre que Deus mostra algo para mim, Ele nunca me deixou confundido. E eu creio nessas coisas, irmão. Eu sinto que eu estou contando com a igreja que crê nessas coisas. E eu disse: irmã, vamos guardar em segredo isso. E eu também creio. A irmã pode voltar para a tua cidade. Qualquer novidade eu conto com a irmã. Nós temos aqui um ministério espiritual, uma administração muito espiritual. Eu creio que vai cumprir esta revelação da irmã. Irmãos, eu vou falar mais por irmã então. Eu vi o tanque e vi a cortina também. Então eu vou já fazendo a cortina lá, confeccionando a cortina. Quando o irmão ligar para mim, eu vou despachar, eu vou trazer aqui por irmão. Isso é fé, irmão. E na esfera da fé não tem questionamento. Deus me visita para contar isso aqui. Deus está vindo com surpresa grande para esse povo. Tem projeto divino já marcado para realizar nesse local. Aguardam firme, aguarda o momento. Deus já está vindo aí. Olha que coisa linda, irmão. Não contei nem para o meu pai, que na época era o meu cooperador. Hoje estamos atendendo junto no mesmo ministério. Foi levantado para o ofício também. Eu fui de comunicar com ele, principalmente coisas boas. Só que isso eu senti, esta visão eu senti de guardar em segredo só comigo. Irmão, não passou 15 dias. Nós recebemos a visita da administração e o saudoso irmão Walter Dutra, que era o ancião que presidia sobre nós na época. Homem de Deus, que Deus falava na boca dele. Tinha intimidade com o Espírito Santo. Foi nos visitar, ficamos felizes. Falei: irmão, que alegria, vai participar do almoço aqui, um almoço que está sendo feito com muito carinho. Almoçou, orou, pediu uma benção sobre nós. Quando ele despediu, irmão, que foi saindo, a nossa igreja fica meio no fundo. Quando ele chegou lá na frente, na rua, ele parou, olhou para a igrejinha, deu para ouvir que o anjo falou na boca dele, que nós ouvimos as linguagens manifestando na boca dele. Deus contou para ele: esta igreja da chácara precisa um tanque de batismo. Ele voltou
Estava lá o engenheiro e disse: irmão, vem aqui. O Espírito Santo falou no meu coração que essa igreja precisa um tanque de batismo. É possível? Eu falei: irmão, tudo é possível. Mas pode abrir uma parede ou aumentar uma parede, é possível. Vamos voltar lá para dentro do salão. E quando voltou, irmão, conseguiu visualizar um lugar que era possível nascer um tanque. Chamou meu pai e anunciou: irmão Adão, vai ter tanque aqui. Meu pai, irmão, logo me chamou: Edson, vem aqui, notícia boa. Eu já vi, irmão, fiquei assim, perplexo, irmão, sem saber o que falar. E ele perguntou: mas você não ficou contente? Eu falei: pai, agora eu vou contar para você. Irmão Walter, esse tanque já é projeto do céu. 15 dias atrás veio uma irmã, teve uma revelação com esse tanque aqui. Deus já marcou no céu. Vou ligar para ela. Pensa que foi surpresa para ela, irmão, porque quem tem o dom de Deus, irmão, é desse jeito aqui. É como esse culto já tivesse acontecido para nós. Aleluia. Se eu pregar para vocês agora, até para as visitas que estão aqui, que Deus já marcava esse encontro contigo, já dá para ouvir glória da tua boca. Glória a Deus. Aleluia. Liguei para a irmã, ela disse: as cortinas já estão prontas, você vai ver que vai dar certinho a medida. Não vou poder ir, mas já vou despachar por mão. Então, graças a Deus, nesse tanque Deus já chamou mais de 500 almas. E esses tempos atrás, irmãos, num culto que eu me senti bem provado, eu falei: Senhor, por que tem algumas provas aqui que parece que ele é local? Parece que o que acontece aqui não acontece mais em nenhum outro lugar. E Deus alegrou minha alma, irmãos, lembrando da parte do tanque. Porque nesse tanque, irmão, como a nossa igrejinha é afastada da cidade, e tem vezes que acontece batismo extra lá, e não sai na lista. Então tem pessoas que Deus está chamando na cidade e vai fugindo dos batismos da cidade. Foge da central, foge ali. Aí fala: vamos congregar lá na Chácara das Mansões, no meio do mato. E quando chega, está acontecendo um batismo. É como um aguilhão que Deus coloca no peito da pessoa, fala: e até aqui, daqui você não passa. É como fosse nos limites ali, irmão. E o Senhor falou: as provas que passam aqui são aqueles querendo fugir dos caminhos de Deus. Eu vou sempre cercar nesse lugarzinho aqui. Eu fico feliz. Também, irmãos, quando estávamos construindo, vou contar mais dessa obra a respeito de construção. A nossa igreja veio de São Paulo, desmontada em cima de uma carreta. Veio ela do Parque do Sol. As pedras que foram feitas, parede, ela é bem frágil. Parece essas pedras que as irmãs lixam o pé, irmão, essas pedrinhas meio porosas, não sei o nome. Então é como, parece com elas, isso. E são muito frágeis, qualquer coisa ela quebra. E o irmão que foi buscar, irmãos, um homem experiente na carreta, motorista antigo, quando estava passando por dentro de Três Lagoas de madrugada, perdeu o volante da carreta ali, alguma coisa aconteceu e veio patrulhar o canteiro central, não sei se é na saída, não conheço bem. Estourou 5 pneus daquela carreta e fez um barulho terrível, e entrou uma preocupação nele. Disse: o que eu estou levando é frágil, e são pedras contadas, e na medida exata eu vou descarregar esse caminhão lá no Parque do Sol. As pedras vão estar quebradas, vai ser motivo de tristeza. E da mesma forma lá na Chácara das Mansões. Aleluia. E ele fez um voto: Senhor, quando entregar este material, se não tiver nada quebrado e tudo estiver intacto, eu vou glorificar o teu nome. Descarregou as primeiras pedras no Parque do Sol, nenhuma pedra havia se quebrado. Entregou a nossa na Chácara das Mansões, nenhuma havia se quebrado. Porque o que é de Deus tem uma proteção divina. Glória a Deus. Eu sinto de contar essas obras aqui, irmão. Aleluia, porque tem obras para Deus realizar aqui, que Ele está com cuidado tão maravilhoso. Ainda que alguém querer passar no caminho, não vai atrapalhar. Tempo de glória, tempo de luz.
entender, de uma forma muito simples, Ele vai aparecer na tua vida. Ele fez uma obra na minha vida, irmão. Eu passei 5 anos enfrentando uma prova, e prova prolongada, diz a palavra que até o sábio pede a razão. E aquela prova prolongada estava me fazendo ter dificuldade para entender a palavra. Aí eu vinha congregar e parece que estava tudo errado, irmão. Porque o problema era comigo. Levantava a mão para testemunhar e eu dizia, mas para que contar isso? Levantava a mão para pregar e eu falava, era melhor se fosse aquele outro. E eu comecei a ter dificuldade para entender a voz de Deus. Até que chegou no limite a minha prova, eu entrei para congregar numa igreja e tracei um culto na minha mente. Eu falei, o culto, eu espero que seja assim. E o culto não foi da forma que eu esperava, para confundir o inferno. Foi criado, moldado por Deus. Levantou o irmão para testemunhar, irmão. Era uma prova material que eu estava passando e as portas estavam fechadas. E Deus falava que ia abrir as portas, eu não entendia, porque as coisas não aconteciam. E levantou o irmão para testemunhar, e ele foi contar-nos de um casamento que ele foi convidado para ser testemunha, ficou hospedado na casa onde estava fazendo bolo, e esse irmão ele atendeu a obra por um tempo, depois por motivo de mudança ele renunciou. Eu no meu banco dizia, meu Deus, esse irmão já foi cooperador, vim contar assunto de casamento e de bolo, quem quer saber disso? Eu no banco. E o irmão contou os detalhes, irmão, e tomou tempo. E eu brigando com ele, ele, meu amigo, eu nunca contei isso para ele. Dentro de mim eu falava, que irmão imprudente, sem entendimento, não aprendeu nada. E ele contou, e o bolo, irmão, foi feito na casa que eu estava hospedado, um bolo muito bonito, recheio bonito. E quando ficou pronto o bolo, era quase na hora da festa, e tocou para mim e mais alguns irmãos em levar esse bolo. E quando chegamos no centro comunitário onde ia acontecer a festa, nós não tínhamos prestado atenção que só tinha uma única entrada. E quando chegamos já tinha gente lá esperando a festa acontecer. E eu olhava e falei, como que vai passar esse bolo por essa porta? Era aqueles bolão grandão. Falou, a tábua é mais larga do que a porta, a única porta, a entrada principal. E agora, o bolo está feito tão bonito. E naquele momento eu fiz um voto, ele contando, Senhor, nós vamos virar um pouquinho essa tábua, se o bolo não cair, não vir estragar, e quando por lá dentro estiver tudo bem, e a festa correr maravilhosamente, eu vou glorificar teu nome. E eu falava, ai meu Deus, aonde está a virtude? O fundamento dessa obra, onde ele quer chegar? E ele dizia, nós viramos o bolo, passou atravessado, o recheio não caiu, colocamos na mesa onde era para pôr, e a festa foi uma maravilha, e o bolo estava saboroso, e eu estou pagando o meu voto. Quando ele sentou, eu falei, graças a Deus, deixa eu ouvir agora a palavra. Só que aquele culto foi o meu culto. Aleluia. Deus tomou o pregador, pregou muitas coisas lindas, mas o ápice da pregação foi a história do bolo. Ele pregou assim, você entrou aqui, você está passando uma prova há muito tempo, a ponto de já não entender a minha palavra. Eu precisei falar numa linguagem bem baixinha com você, para você entender. Quase desenhei para você. Mas como foi no dia dessa festa? Você ouviu bem? Eu era assim, Senhor. Você viu que o bolo, a bênção era maior do que a porta era estreita. Eu vou abrir uma porta bem pequenininha na tua vida, bem estreitinha. Vai ter coisa que vai entrar atravessada.
Mas o que é teu não vai cair. Quando você colocar lá na mesa, e quando você vê o que você vai abraçar, você vai olhar para a portinha e vai dizer: Senhor, tudo isso passou por essa pequena porta, para você saber. Então se prepara, grandes coisas na tua vida vai acontecer por uma portinha bem pequena. Deus abriu uma portinha pequena para mim, aleluia, preparou coisas que eu paro e falo: Senhor, como pode por uma porta tão pequena aparecer essas bênçãos? Tem glória para dar. Deus quer pegar este culto para organizar a tua cabeça, para você pisar firme na fé, na comunhão, e não sair como combatendo ao vento, mas tendo certeza do que Deus pôr na tua mão, seja pouco ou seja muito, você sabe que é Deus que está te dando. Não será a tua habilidade, será a misericórdia de Deus. Eu agradeço a Deus, irmãos. Eu vou contar mais uma obra rapidinho, nós já vamos ouvir a palavra. Tem avisos, né, irmão? Alguma coisa para comunicar? Irmãos, Deus abriu a porta da palavra no lugar por nome de Terra Solidária, e eu fui convidado pelo saudoso irmão Vicente Lemos para auxiliar lá o nosso irmão João e nosso irmão Juvenal, que é o ancião do Colibri. Eles acharam assim que ia dar certo a minha pessoa lá, e fez um convite. Fui apresentado até num dia que eu não estava, e realmente deu certo. Deus abençoou. Uma varanda de 5 por 7, hoje temos lá uma varanda de 9,5 por 15. Deus preparou de fechar, comporta lá um tanto desse povo que está aqui. E quando estava construindo lá, irmãos, eu estendi um convite para alguns trabalhadores. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. E entre os trabalhadores, irmão, foi um irmão que é da área da construção civil. Só que logo eu fiquei sabendo que ele estava aposentado com problema na coluna. Então logo eu fui orientar ele e disse: irmão, nós estamos fazendo aqui, não é nem autorizado ainda pela administração da central, estamos fazendo aqui de uma forma que Deus está preparando. O irmão está aposentado, né? Não tem problema na coluna. Irmãos, Deus abençoe pela tua vinda. Irmãos, estamos abertos aqui a qualquer sugestão dentro da área, porque o irmão é o nosso professor aqui. Mas eu vou pedir para o irmão, por gentileza, não pega nenhuma ferramenta, senão a gente tem que responder por isso daí, e que Deus nos livre de acontecer algo. Ele obedeceu, irmão. Ele obedeceu o dia todo, mas quando deu 5 horas, que nós estávamos tomando um cafezinho para se despedir, ele andando, irmãos, debaixo da cobertura, numa posição de uns 4 metros de altura, ele viu que encontrou 4 telhas 366, que elas não estavam bem encaixadas, que dependendo do corte que você faz nela, quem é da construção civil sabe, elas encaixam perfeitamente. E ele olhou, aí viu que aquelas pontas daquelas 4 telhas que se encontravam não estavam 100%. Não ia molhar, mas não estava assim a gosto de um profissional. Ele rapidamente pôs uma escada do lado de fora, enquanto conversava, e subiu com a maquita, só para fazer esse corte. E quando ele subiu lá em cima, que ele ligou a maquita, eu lembrei, falei: irmãos, quem que subiu lá? Procurei e não vi ele entre nós ali. Falei: irmão fulano subiu. Quando eu fui falar, desce, ele já desceu pela telha ali já, irmão. Ele ajoelhou em cima de uma daquelas telhas e desceu como deitado em cima dela, caiu no contrapiso, 4 metros de altura, só fez um barulho, irmãos, e silenciou. Do jeito que caiu, parou, as pernas viraram ao contrário, os braços todo torto ali no chão, e silenciou. Alguns irmãos disseram assim: irmão Edson, ele morreu. E o outro, não era só eu, irmão, estava mais uns 10. Morreu, irmão Edson. Naquela hora, irmão, soprou no meu ouvido, porque sempre acontece assim, irmão.
É o Espírito Santo falando dentro do nosso coração. É uma voz negativa querendo atrapalhar a nossa alegria. E uma voz negativa falou: agora você vai responder para a administração, isso vai dar mídia, uma obra que está começando será um escândalo, provavelmente vai até fechar. Mas dentro do meu coração uma voz dizendo: unge ele. Aleluia. Deus me visita para contar essa obra também. E antes da palavra, se tem alguma voz tentando atrapalhar a comunhão tua dentro dessa igreja, em nome de Jesus Cristo, o que vai prevalecer hoje aqui é a voz do Espírito Santo. Salamanaia. E tem mais uma coisa: quando vai aproximando de nós tomarmos posse de alguma bênção, é como a mulher na fase da gestação, vai aproximando os 9 meses, as contrações aproximam e as coisas parecem que mexem com tudo. É porque é o anúncio que a criança vai nascer. Quem tem glória dá glória. Eu sinto as coisas aproximando. Deus já vai marcar uma obra que Ele marcou de realizar aqui. Falando, morreu, você vai responder para a lei. Eu nem estava preocupado mais com a administração, que também não sabe como que é. Era preocupado de chegar lá, irmãos, repórteres e outras coisas. Mas uma voz falou dentro do meu coração: unge ele. Eu olhei e disse: Senhor, Tu já deu uma graça de ungir pessoas com câncer, com depressão, com tantas outras gravidades. Mas morto eu nunca ungi, Senhor. Mas aonde tem fé, irmão, as coisas acontecem. Você não escolhe, você não mede. Olhei para o dono da casa e disse: irmão, eu não tenho azeite, eu não pode arrumar um pouquinho de azeite. Ele foi rápido na cozinha. Os irmãos que estavam em volta de mim, eu não queria saber quem tem dom, quem não tem. O primeiro que estava do meu lado, que eu nem sei quem que é hoje, eu falei: irmão, faz a primeira na comunhão aí, que eu vou ungir ele. Ele ajoelhou, fez uma oração de 2 minutos, e eu cumpri o mandamento da palavra, já fui na testa dele. E quando eu coloquei meu polegar com óleo da unção na testa dele, uma virtude me tomou. É a virtude que eu sinto ela nos tomando aqui, nos tomando aqui. Aleluia. Aleluia. Eu senti que eu coloquei meu polegar, mas sobre o meu polegar tinha um dedo mais forte. Um fogo nos tomou ali, irmão. E quando falei as palavras da unção, ele respirou novamente, mas não mexeu o corpo, irmão. E a voz novamente no meu ouvido: tudo bem, não morreu, mas olha, as pernas não mexeram, os braços não mexeram. Está entendendo, irmão, o sentimento que eu já sinto dentro desta igreja, irmão? O Senhor aproximando para marcar esse culto, para virar meu cativeiro, para fazer, eu sinto até cheiro de milagre dentro desta igreja. Mas eu não vou negar, e na liberdade da igreja eu vou anunciar: eu sinto uma guerra dentro desta igreja, que o Senhor fala: o que levantou já vai cair, aqui vai prevalecer, é a minha glória, o dom que eu te dei. Quem já alcançou a comunhão, sobe agora comigo. Este culto é o teu culto. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. E a voz soprava no meu ouvido. Só que eu lembrei de algumas experiências que Deus não faz nada pela metade. Entenda isso. Se você vier aqui parecendo que as coisas vão parar na metade, prepare aí. Deus está vindo para completar uma grande obra. Aleluia. Eu falei: Senhor, se ele morreu, a vida já voltou, os sinais de vida estão aí. As demais coisas, Senhor, este mesmo fogo pode visitar todo esse corpo e as coisas começar a funcionar. Ele estava com a mãozinha virada, caída assim. O Senhor falou: coloca a mão sobre a mão dele. Quando eu coloquei sobre a mão dele, um fogo tomou nós dois ali. Ele apertou a minha mão e eu disse: mexe as pernas, irmão. Eu não estou sentindo as minhas pernas. Eu falei: mexe em nome do Senhor Jesus. Encolheu as 2 pernas. Aleluia. Acionamos o SAMU, foi buscar ele realmente.
Aleluia. Entrou muito mal na Santa Casa. A organista que toca na Terra Solidária é uma enfermeira padrão e nós temos muito contato. Eu disse, graças a Deus, ele está indo para a Santa Casa, eu tenho esse contato lá dentro, a irmã vai me manter informado. Só que a irmã me deixava no vácuo, irmão. Eu via que ela visualizava a minha pergunta, como está fulano? Ela não respondia. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Ela só me respondeu no outro dia, dizendo, irmão Edson, eu vi as suas mensagens, mas não sabia como te falar. O irmão que deu entrada aqui quebrou a coluna em 6 lugares, irmão Edson. E eu já vi o irmão pregar tanta palavra de milagre. Agora é o teu momento, é a tua vez, meu irmão. Se você crê em milagre, aqui a resposta da tua pergunta é só um milagre. Aleluia. Foi para a oração e disse, não precisa me dar mais notícia, tá, irmã? Não me fala mais nada. Porque tem momentos, irmão, que você tem que ignorar algumas vozes que chegam até você, que quer minar a tua força, a tua crença. Eu vou pregar o que Deus me revela aqui. Vozes de terceiro têm tido muito acesso à tua vida. E se você ouviu alguma coisa antes da palavra que Deus te mandou, desconsidera tudo. Não foi eu que falei. O que prevalece é quando Deus fala, irmão. Eu disse, não precisa falar mais. Essa é a voz da ciência. Respeitamos e amém. Irmãos, passou 3 dias. Eu recebi uma chamada de vídeo, irmão. Era ele andando dentro do quarto da enfermeira. Resumindo, irmão, porque o horário foi embora. Hoje ele já está, ele é meio teimosinho, era para ficar parado. Ele mandou uma foto dele numa escada pintando uma casa. Ele tem umas 3 casas que ele aluga, ele mesmo faz a manutenção dela. E quando eu vi ele, eu falo, fazer os milagres, chama ele de milagre. E ele já vira segue. E o bonito foi isso, irmão. Quando ele caiu, alguns irmãos ficaram preocupados, advogados nossos da congregação, e foi perguntar para ele, irmão, vai abrir algum processo contra a igreja? Não tem isso em mente? Eles, não, irmão. Quando Deus me chamou, eu fiz um propósito de servir Ele pela vida ou pela morte. Eu não morri. E se tivesse morrido, a minha família sabe da fé e do propósito do meu coração. Não morri, estou vivo. Que Deus me livre disso. Conversão é conversão, irmão. Eu sinto o dom da conversão caindo dentro desta igreja agora. Você servirá a Deus sem permuta. Você servirá a Deus realmente com o teu coração preparado. Então visita, recebe essa profecia agora. Antes da palavra, o que não subiu na tua mente, não desceu no teu coração, e até algumas coisas que estão no campo dos sonhos, eu farei realidade na tua vida. Você tem glória para dar, sai daqui transformado, e convertido, e preparado para a vida eterna. Graças a Deus por essa preparação. Deus preparando o dia a Campo Grande. Nos visita na Chácara das Mansões. Será um prazer em recebê-los. Deus seja louvado.